Ok. Graças a Deus. Mais uma noite, nos encontramos reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, rogando que as bênçãos divinas nos acompanhem por todo este estudo. Os bons espíritos, assistentes, auxiliares, companheiros abnegados, que estão conosco todas as semanas, participando também desse estudo, nos sugestionando, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando, estejam conosco também nesta noite. Que as bênçãos divinas recaiam sobre todos aqueles nossos irmãozinhos que gostariam de estar conosco nesta noite, mas que por um motivo qualquer não poderão estar. E todos aqueles que ainda esta noite ou nos próximos dias verão a gravação do estudo. Queremos levar o nosso pensamento, queremos levar as nossas emoções ao patamar mais alto. Mas como fazer isto, Senhor, se nós somos tão instáveis? Se nós nos perdemos, às vezes, dentro de nossas próprias mentes, em divagações que não podemos resolver. São os nossos duelos, são os nossos medos, os nossos receios, os nossos desejos, as nossas paixões. Mais uma noite estudaremos o duelo. Mais uma noite veremos que nós duelamos o tempo todo conosco mesmo, mas com um objetivo nobre, o de melhorar. Vamos seguindo assim em frente, vamos ter coragem, vamos estudar, vamos aprender, vamos observar, vamos buscar entender cada vez mais para ir mudando aos poucos. Ninguém dorme de um jeito e acorda de outro, Senhor. Nós sabemos disso, que toda mudança demanda trabalho e tempo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos para este estudo. Então, que a paz esteja conosco nesta noite e que nós possamos entender, perguntar, questionar, pensar, refletir sobre cada uma das palavras que forem lidas aqui esta noite. Graças a Deus, que a paz se faça para todos. Graças a Deus. Bom, continuamos nós dois, né? então vamos lá, nós dois. Vamos nós lá. dois não, estamos só nós dois. Encarnados. É. Mais uma meia dúzia de uns 500 desencarnados. É, pois é. Da Legião. Qual é o seu Todo nome, mundo sabe a Legião? hora do estudo. A gente parou no capítulo, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no duelo, né? Nós estamos no item 15, lá pelo meio do item 15, onde diz assim: o duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão. Então vamos começar aí mesmo. Né? Então, certo. Vamos lá. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação dispõe ele sempre de tempo para refletir. É verdade, né? Eu posso ir, eu posso não ir. Não é uma decisão. Não é do instantânea. Instantânea é aquela do calor, da raiva, né? Do ódio, etc. Não. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo? Teve um filme
que me lembra de Kardec esse filme, porque tinha dois irmãos gêmeos, eu não sei falar, Corsos, né? Daí, né? E um arrumou uma briga lá, sabendo que ia perder, foi para um duelo e morreu. O cara matou ele, mas matou friamente mesmo, porque não tinha a mínima chance. Mas o outro irmão, que era o bom da espadachim, né? Depois de muito tempo, quando ele soube, que lá naquela época era muito difícil saber das notícias, né? Ele foi lá e ele também sabia que o outro era pinto para ele, não tinha condições, né? Que matou o irmão dele. Chamou para o duelo, provocou, e isso aí, friamente, né? Ainda fala, ligando meu irmão como se, assim, como você fez com ele, estou fazendo contigo, né? Quer dizer, O ser humano tem dessas coisas. Você fomos fez nós. comigo, Nós fomos assim, às vezes, de uma certa forma, a vingança, né? A doce vingança, né? Ontem, inclusive, a gente estava, eu e a Cristina, conversando de noite com relação à paciência. Duelando, não, né? Não, olha só, a conversa era sobre paciência. Né? Que eu falei assim, eu tenho que ter uma... Lembrei da paciência elástica. Tem que ter uma paciência elástica. Aí ela virou e falou assim, você não tem paciência com a gente. Eu falei assim, e vocês também não têm paciência comigo. Aí ela falou assim, é assim, você não tem paciência com a gente também não tem que ter paciência com você. Eu falei, é assim, olho por olho, dente por dente, isso aí já caiu de uso. Isso aí já não se usa mais. Falei para ela, olha, uma ótima lição para mim era que eu não tivesse paciência com vocês e vocês tivessem paciência comigo. Isso ia ser uma ótima lição. Né? Aí você vê como é que as coisas vão desencadeando, conforme a gente vai estudando, as coisas vão desencadeando de forma a mostrar para a gente exemplos vivos da nossa vida sobre as coisas que a gente está estudando, né? Isso é em todos os lares, né? Só, né? Não, eu estou falando, mas a gente vai aprendendo. Não, é isso que eu estou falando, é isso aí. A gente começa a reparar nisso, que a gente não notava, não é isso? A gente começa a notar. Talvez antes a gente tivesse esse mesmo papo e passasse assim, despercebido. Nada, entendeu? Vamos lá. Ver como nós estamos duelando ainda. Pois é. Você não fez, eu também não vou fazer, não. Você não fez? Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. Eita! É brincadeira, é certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? Já sabe se vai vencer, né? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Consuelo. Já sabe que vai vencer, então não é somente coragem, né? Boa noite. Boa noite. Igual ontem. Ontem houve um problema aí. Ontem, no sábado, à tardinha, à noite, né? Houve um duelo e eu estava mais tranquilo, venceu, né? Para variar. Engraçadinho. Ele tinha que falar nisso. Se ele não falasse nisso, ele ia morrer. O que eu queria te perguntar desde a semana passada. O duelo são duas pessoas. Um ganha porque por algum motivo é melhor, ou então, como você disse, está mais descansado, né? Mas são dois. Para aceitar um duelo, tem que ser dois. Então, os dois têm a mesma culpa, né? Mesmo aquele que morre. Não, sim, mas veja bem, aquele que sabe que vai morrer, por orgulho ferido, ele não recua. É muito simples chegar, né, mandar alguma pessoa, antigamente, né? Antigamente, estou falando lugar era escondido, né? Mandava alguém, né, e falava assim, olha, o fulano não pode duelar contigo, você é o vencedor,
tchau e benção. Eu quero ficar com raiva, para minha mãe acabar por aí. Mas aí honrar o nome dele, a honra da família. Quer dizer, eu estava até comentando com ele sobre isso. Eu vi um filme que foi isso que aconteceu. O cara sabia que ia morrer, mas foi para o duelo e morreu. Aí depois o irmão gêmeo dele, depois de meses, né, que aquela época a comunicação era difícil, né, soube, foi lá, né, e ele sabia também que o outro não tinha condições de encará-lo. E o outro também, por orgulho ferido, sabia que o irmão que ele matou era mole, mas esse irmão ali não ia conseguir não, mas foi também. E também... Porque naquela época era muita coisa envolvida, não era só os dois, né? Tinha uma família, tinha a honra da família, tinha muita coisa por trás disso. Até porque, de repente, ele nem seria aceito pela família se ele faltasse a esse duelo, né? Meu Deus do céu. Hoje a honra da família é as pernas, porque te quero. É verdade. Não, então, isso aí, quer dizer, poderia ser evitado se não entrasse nessa questão do orgulho ferido, né? Esse é o grande problema, né? Inclusive hoje da gente ainda, né? A Elisa estava contando um caos familiar aí que foi mais ou menos isso, né? Como é que é, Elisa? Você não faz, você não fez, eu também não faço. Não, Como é que é? a gente estava falando acerca, Consuelo sabe muito bem o que é isso. Acerca da paciência que a mãe tem para com, quer dizer, que a dona da casa tem para com os familiares. E eu estava falando assim, tem que ter uma paciência elástica com vocês, do estudo de sexta-feira. Nem imagino. Então, aí ela virou para mim e falou assim, você não tem paciência com a gente? Aí eu falei para ela, vocês também não têm paciência comigo. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, se você não tem paciência com a gente também não tem paciência com você. Eu falei, olho por olho, dente por dente. Isso aí já é uma coisa passada, né? Vamos esquecer dessa forma. Seria seria melhor, seria uma lição para mim se eu não tivesse paciência com vocês e vocês tivessem paciência comigo. Olha como é que eu ia aprender a ter paciência com vocês. Mas eles nunca vão pensar Ela assim. ficou pensando e não me respondeu nada. Então eu estava falando para o Afrânio como que a gente, a nossa vida é um laboratório de aprendizado, né, da forma que a gente vai acontecendo as coisas e a gente vai observando como as coisas vão se passando. Então, o duelo que a gente está falando era de um matava o outro, levantava a arma para o outro, mas você vê como a gente duela em casa o tempo todo, como a gente duela com a gente mesmo o tempo todo. Né? Então, a vida é um duelo, é um eterno duelo. Eu acho que o duelo pior é o duelo dentro de casa, sabe? Que é o que mais te desgasta, é o mais que você se sente, é a culpa depois, a sombra negra que fica depois do duelo. Ninguém ganha esse duelo, que é o pior, né? Porque mesmo quem tenta ganhar na discussão depois vê que estava errado, porque é família, né? Eu acho Sai que é o todo pior. mundo ferido, né? Todo mundo perdendo. Eu voltei aqui no capítulo 11. No capítulo 11, item 11, é o egoísmo. Lá no meio tem assim, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Então, a gente precisa de coragem para vencer a gente mesmo e não para vencer os outros. Apesar de que, né, nesse duelo familiar, duelo de vizinho, duelo de rua, duelo de qualquer coisa, a gente quer medir força. A gente sempre quer medir força, entendeu? Então, a gente gasta a energia que a gente podia estar usando no momento para aprender alguma coisa, querendo medir força, mostrar, não, eu sou mais, eu sou melhor, entendeu? Uma discussão, às vezes, boba, a gente quer sair com a vantagem da discussão, ninguém quer sair por baixo. A gente se perde nessa hora.
Né? E foi aí eu deixei claro para ela que não estava certo nem para ela e nem para mim. Né? Estava errado para as duas. Eu que não tenho paciência mesmo e eles que não têm paciência comigo. Então, os dois estão errados. Né? É tipo o duelo. Os dois querem brigar e os dois estão errados. Não há por que brigar. Pelo contrário, alguém tem que ceder. E eu falei para ela, seria uma grande lição que vocês tivessem paciência comigo para me mostrar que eu tenho que ter paciência com vocês. Simples assim. Quer dizer, aí ficou calada. Não falou mais nada. O assunto morreu. Ótimo. Bom, nós já estamos acabando esse item 15 do capítulo 12. Já estamos no finalzinho. O duelo, remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constitui a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Um dos grandes problemas da humanidade, né? Essa questão que ele fala aqui que à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. E 99,9% de nós ainda temos, não é que nós temos dúvida, não. Na boca nós falamos, não, acredito na vida futura. Mas no dia que a gente realmente, essa compreensão, entrar aqui, né, e morar conosco mesmo, essa compreensão, acho que 99,9% que nós fazemos, nós não vamos mais fazer. Porque nessa preocupação, olha só, da busca da felicidade, nós vamos procurar realmente, né, errar menos. Então, duelar menos, digamos assim. Né? Porque a vida é uma vida de lutas. Então, a gente, né, quando um não quer, dois não brigam. Então, nós vamos procurar aí onde nós vamos ver os espíritos falando, falou contigo, tal, enche a boca d'água, segura, né? O silêncio é uma prece, e assim por diante. Né? A nossa reação vai ser diferente. Aí nós vamos compreender, vamos realmente entender de verdade os grandes espíritos que encarnaram aqui, para nos dar, né, o exemplo, né? Eles não respondiam, não eram rebeldes, né, a nada, e nós estamos vendo no livro Paulo Estevam o Gesiel, né? Aquele homem realmente é algo fora de série. Por quê? Ele, sem conhecer o cristianismo, já tinha fé na vida futura. Acreditava naquilo que ele lia no Antigo Testamento. É muito interessante isso, né? A segunda revelação ainda não estava na mão dele, apesar que já estava na mão, né, dos apóstolos, né? Você não acha que hoje a gente já pode acreditar na vida futura, mas ser vítima dos vícios de 58 anos, 60 e tantos anos, mesmo acreditando na vida futura? Só isso é largar o vício mesmo, é isso aí, a dificuldade de abandonar os vícios. Exatamente, a dificuldade de abandonar o vício. É essa dificuldade de abandonar o vício e do conhecimento da vida futura, do conhecimento da eternidade da alma, do espírito, né? Que deixa a gente nesse paradoxo duelista, tá bom? É por aí. Nós temos muita dificuldade. Fala. Eu queria te perguntar uma coisa, olha só. Lógico que eu não sou nenhum Estevão, mas com o passar dos anos... Abigail, nem Abigail, muito menos Abigail. Com o passar dos anos, a minha crista baixou muito, mas muito mesmo, porque eu era muito brigona. Hoje em dia, sabe, eu deixo para lá. Lógico que tem horas que não, tem horas que sobe e não dá. Mas em comparação do que eu era, quando eu me lembro de mim, eu mudei bastante. Esse aprendizado que eu tive dali na vida futura, quando a gente reencarna, a gente já
carrega aquele aprendizado? Começa da agora ou volta, começa da agora? Você vai trazer isso assim, não tão assim, como está hoje, tão, como é que se fala a palavra? Latente. Mas vai vir lá dentro. Mas, por exemplo, vamos supor que em outras encarnações você fosse uma tremenda ladra, roubava mesmo e tal. E você veio na anterior e nessa conseguiu realmente ter horror até isso. Isso já é um patrimônio teu, você conquistou. Entendeu? Fazer a coisa certa, né? Assim como o vício, que a Elisa comentou aí agora. Né? Quando nós nos viciamos em algo, nós vamos, de repente, infelizmente, levar para outra vida também. E vai ser um trabalho tremendo para a gente abandonar esses vícios. Então, é a nossa bagagem de viagem, isso aí. É o aprendizado que nós vamos realizando nessas encarnações, só vamos nos melhorando. E ainda tem os cursinhos que a gente vai fazer. Mas a gente é tão antigo, Afrânio. Será que não deu para aprender essas coisinhas tão pequenininhas nas outras vidas? É a rebeldia, Consuelo. Você mesmo falou. Consuelo, dá para aprender, dá. Não sei se a gente aprendeu. Eu acho assim que eu acho assim que duelo também é muito da nossa mente também, que a gente fica duelando com a nossa mente, com as coisas que a gente pensa, eu devia ter agido assim, ou não devia ter agido assim, aí perde a noite de sono, fica pensando naquilo, e aquele duelo na nossa mente é horrível, horrível. Deus que me perdoe. Isso para mim, é o pior duelo que tem. Todos são ruins. Tem coisa pior. Muito ruim. Mas não adianta que o ser humano ainda está muito aprendendo as coisas. Tu não vê o jogo, no final de semana teve aí campeonato, briga o tempo todo dentro do estádio. Fluminense querendo arrumar briga com todo mundo. É uma coisa horrível. Ah, só, Frânio, falando mal da gente. Tá vendo? Aí, aí já estão arrumando um duelo aqui. Se fosse um Botafogo, que não briga com ninguém. Pois é, não é? Não brigamos com ninguém. Ó, gente, vamos parar com esse duelo. Vamos deixar isso pra lá. Vamos parar com isso. Deixa para lá. Veja bem, qualquer coisa que nos incomode, né? Qualquer contenda, seja externa ou seja interna, né? É ruim. É ruim. Vai nos perturbar, a nossa consciência vai nos acusar. O que você falou aí, Cláudia. A noite não dormiu, que é a consciência acusando. Não, é o que nós estamos comentando sobre os espíritos. À medida que nós formos crescendo, nós vamos praticando menos esses atos, duelando menos, errando menos, e a consciência vai ficando em paz. A tempestade vai abrandando, até virar aquele mar, bem igual praia na Bahia, não tem onda. Na Bahia, a praia, todas essas só tem carmarolinha. Agora, a nossa consciência, como é que está? Está lá no Havaí. Aquelas ondas gigantescas, que lá em Portugal, que são as maiores ondas do mundo, Há pouco dia atrás teve até o campeonato lá, ondas de 20 metros de altura, já imaginaram? E é a nossa consciência. Jesus caminha sobre as águas. Essa passagem demonstra o quê? Que Jesus já conquistou essa paz. A consciência dele é totalmente, ele caminha sobre as emoções. E nós não, nós vivemos dentro dessas emoções. Nós vivemos o tempo todo nesse duelo. Aí a gente pega o livro que eu estava falando, Paulo Estevam, vai vendo que o Estevam, ele e a Abigail não conseguem. É tão deles, Consuelo, isso que você falou aí, que a gente vai adquirir, eles já adquiriram em outras vidas. É tão deles, aquela paz, aquela tranquilidade, que em nada, eles não entram em confusão alguma, nada os atinge. É impressionante isso. E nós vamos chegar lá. Vai ganhar alguns milênios. Não é isso tudo, não. A gente conseguindo vencer a rebeldia, começando, já é um grande passo. A gente sempre comenta, que nós já fomos expulsos dos planetas regenerados devido à nossa
Rebeldia. Por a gente saber o que é certo e preferir o errado o tempo todo. Mas agora nós estamos no caminho certo, estamos conhecendo o Evangelho. Olha que bonito. Antes nós ouvíamos falar. Diferente, né? Nós víamos Jesus como um mestre religioso. Não é, não. Jesus é um mestre educador, é diferente. Só que ele não educa somente o físico, é um educador de almas. É muito profundo o que ele fez por nós, né? O que ele exemplificou e o que ele deixou para nós. Bom, vamos lá? Alguém quer falar algo? Claudinha, toma calma, tá? Calma. Tá? Durma bem essa noite, por favor. Vamos lá. Capítulo 12, item 16. Acabou o nosso duelo. Ah, que chato. Nota. Que isso? Os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam em outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Ou seja, sair armado. E hoje, infelizmente, né, tem umas histórias aí de andar armado que não tem nada a ver. É. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos que nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar-lhe a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão, do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que outrora os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combates, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. É isso. Então, né, essa grande questão aí, né? Tudo começa lá atrás no ódio, né? É verdade. Então, à medida que a gente vai extinguindo, acabando com esse ódio, apagando esse fogo, né? A gente vai, né, amornando até se tornar no ponto e vamos, né, acabar com tudo isso, com o duelo, com essas coisas todas. Vamos viver em paz, que é o nosso objetivo. Quando a gente fala em felicidade, né, a gente procura a felicidade, por isso os espirituais estão procurando a felicidade pelo lado errado, sempre pelo lado errado, né? Eu li uma página que não tem nem nada a ver com estudo, porque é aquele negócio, a página abre e a gente, né, não marca, é fogo. Eu sei que a página, já achei. A página no livro Palavras de Vida Eterna, eu estava procurando uma coisa, achei outra, né? Vem falando o seguinte, né, sobre salvar-se, o nome da página. Salvar-se, né? E no final da página, tá? Eu vou ler, viu, Elis, para não ter tempo aqui para procurar, só para a gente saber o que fala no final da sala. Salvar-se. O que é salvar? A gente está procurando o quê? A salvação. É ser feliz, ficar de boa, né, ir para o paraíso. Isso tudo é o salvar-se que a gente tanto fala, não é isso? Bom, olha o que o Emmanuel fala no final da página. Salvar-se, pois, não será subir ao céu
com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. É o que nós estamos falando sobre o duelo aqui. Né? Olha só, salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Olha aí, Consuelo, é o que nosso trabalho de hoje. Nós estamos saindo da treva para a luz. A treva da ignorância para a luz do conhecimento, que é o que o Cristo nos deixou. E ele fala que salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguermos, ou seja, o seu evangelho e a sua vida. Tá? Bom, aí o finalzinho. Salvar olha só o que o Emmanuel fala que é salvar. É, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Isso em relação ao próximo. Eu vou repetir. É levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Isso é salvar. Ele faz essa distinção. Salvar é. Agora ele bota salvar-se é. Educar-se alguém para educar os outros. Tá? Esse finalzinho eu achei maravilhoso. Então nós estamos nos educando para que nós também educamos os outros. Assim como alguns se educaram antes de nós e são os exemplos que nós nos utilizamos hoje. Né? Tem e não tem a ver com o estudo de hoje, mas ali, a tal da salvação é o final do duelo. Nós realmente vamos estar vivos disso tudo aí. Mas o capítulo 13, que nós vamos começar agora do Evangelho segundo o Espiritismo, é um grande passo para a famosa salvação. Tanto que alguém se lembra da bandeira do Espiritismo, qual é? Fora da caridade, não há salvação. É isso? Elisa, está sem som. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nesse capítulo nós vamos falar de fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, óbolo da viúva, convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. Vamos ver as instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Então vamos lá. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eles vão explicar isso tudo aqui para a gente, né? Mas aqui o nome do item, daqui já fala, fazer o bem sem ostentação, né? Porque quando ele fala aqui, né? Dignos de verdades, quando nós, os homens, fazemos algo, tocamos a trombeta, né? Fazemos alarde para mostrar, olha o que eu fiz, como eu sou bom, como eu sou caridoso, né? Jesus fala aqui, digo em verdade que eles já receberam sua recompensa. Nós já recebemos. Porque nós mesmos estamos nos glorificando. Ou seja, nós estamos o quê?
inflando o nosso ego. Tá? Nós estamos, né, assim, altamente excitando a nossa vaidade. Daí fazer o bem sustentação, porque no finalzinho ele fala que o vosso Pai que vê o que se passa em segredo nos recompensará. Porque realmente, tá, infelizmente, tá, hoje eu acho que já nem tanto, né, mas quantas vezes eu mesmo no passado eu achava que eu era bom, primeira coisa, errado, né, achava que era bom. E achava bonito fazer, né, para todo mundo ver alguma coisa de bom para alguém. E não é assim que se trabalha, porque existem as palavras que vão falar que, sem querer, a gente está humilhando alguém, né? Uhum. É muito chato. A pessoa que já está em uma situação, né, assim, tão difícil, uma situação muito delicada, está muito sensibilizada, é muito chato, né? É muito chato. Jesus, o grande mestre, nos ensina isso. A gente ir né? É devagar, né? Bem devagar, na boa mesmo, sem ninguém ver, etc. Né? Ou então vai dar alguma coisa e se coloca-se por cima. Aí vamos ver quantas vezes nós já erramos nesse ponto aí. Né? E uma caridade que eu acho muito legal é aquela que a pessoa, às vezes, nem sabe o que aconteceu. Assim, que recebeu algo, não sabe de quem. Acontece também, às vezes, isso. Né? Então, aconteceu um caso, acho que a Elisa se lembra disso. Nós ajudávamos muito aquele orfanato ali na rua Tupim Ramos. Você conhece, Consuelo, esse orfanato? O Silvio Darlan conseguiu acabar com ele. Esse não. Não. É. Conhece, Cláudia? Rua Tupi, ali em Ramos, perto do viaduto de Ramos. Bom, foi muito bem. Nós chegamos lá, estávamos numa situação muito difícil. O grupo Maria Vaz chegou, né? E nós começamos a fazer festinhas, né? Fazer, né? Toda data assim, que tinha, que a gente podia explorar. A gente pedia a Rádio Rio de Janeiro para propagar. E uma vez aconteceu uma coisa incrível, mas não é esse caso, mas vou comentar. Nós estávamos lá bem tranquilos fazendo o nosso almoço, né? Nós fazíamos almoço, né? E vendíamos as entradas para o almoço. Para aquele dinheiro, nós levávamos tudo, né? Comida, tudo. E o dinheiro era convertido para o orfanato. Aí tínhamos assim, tipo um pequeno bazar, uma churrascaria, eu era o churrasqueiro, vendendo espetinho. E aqui, né, saía algum dinheirinho para ajudar o orfanato. Né? E duas coisas aconteceram lá muito interessantes. A primeira foi uma. O pessoal fez propaganda na Rádio Rio de Janeiro e alguém do Tupiara. Não sei se vocês já ouviram falar do Tupiara, lá no Lins do Vasconcelos. Um centro ainda meio bandista e meio Esse eu kardecista. conheço. Muito bom, né, lá, né? Eu conheço também. Pois é, alguém ouviu e levou a direção do Tupiara, que na época o dirigente se chamava o senhor Getúlio. Tá? Foi muito bem. Nós estamos lá bem tranquilo do almoço, era tipo 1h da tarde, ainda não tinha servido o almoço, e foi assim previsto, ó, vai ter 40 pessoas, vamos fazer almoço para 40. Gente, me chega um ônibus, uma Kombi, uns 4 ou 5 carros do Tupiara lotados de gente de donativo. Quando entrou aquela multidão, nós tomamos um susto. Né? E foram enchendo a sala do orfanato, não tinha uma sala logo na entrada, de donativo. Mas encher que eu estou falando, gente, é encher mesmo. São alguns metros cúbicos de donativo. Foi uma loucura aquilo. Tá? Acho que dá para encher uma caçamba de um caminhão, para vocês terem ideia do negócio todo. Mas e o almoço é tanto de gente, né? Só a propaganda na Rádio Rio de Janeiro. Né? Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu só vou acabar isso aí. E no final, o que mais bonito foi que o seu Getúlio, não sei se vocês já ouviram falar de uma entidade, é um frei espanhol, um padre espanhol chamado Frei Rogério. Inclusive ele que fazia o trabalho de cura lá no Tupiara.
tá? O senhor Getúlio recebeu, que era médium, não, o Frei Rogério, e a fundadora, a mãe da Nazaré, do orfanato. Achei isso muito legal, né? E a quantidade de donativo que foi impressionante. Mas, bom, isso aí todo mundo viu, né? Agora vamos ao que interessa. No grupo espírita, aqui no Emmanuel, na Conde de Rolon, que também fazia um trabalho lá com a gente, dava uma ajuda, tinha uma pessoa chamada Ana. E a Ana pediu permissão para ir lá no domingo, levar uns amigos para visitar o orfanato, fazendo também algumas doações. Foi um grupo de mais de 10. E no outro dia a Ana ligou para a Nazaré também e falou: isso que eu achei bonito. Ninguém sabe até hoje quem é. Nazaré, ontem uma das pessoas que vieram aqui comigo é uma pessoa de muitas posses. E ele ficou muito triste em ver essas crianças, portanto, está tão abandonado esse orfanato, está sujo, né? Sei lá, ele viu a cozinha, viu as caminhas aí das crianças, ele está pedindo para fazer uma reforma aqui no orfanato, né? Só que ele não quer que ninguém saiba. E o cara não era espírita, isso que é interessante, tá, gente? Não quer que ninguém saiba. Muito bem, a Nazaré concordou. 2 dias depois estava uma equipe lá de engenheiros, peão, mestre de obra. Fizeram uma reforma naquele orfanato que não é brincadeira, não. O que vocês imaginaram, ele trocou. Fez outro, né? Pegou aquele prédio, praticamente fez um terremoto e recriou ele. Um negócio fora de série. E aonde eu quero chegar, né? Não saiba a vossa mão esquerda. Até hoje nós não sabemos quem foi. É muito bonito o que ele fez, né? Foi realmente. Mas o homem lá em cima viu, né? Anotou. Lá na fichinha dele, lá, ó, tá lá. Aquele realmente um ato de caridade, né? Muito, muito bacana. Muito bacana. Então é isso aí, gente. É isso aí, o que Jesus está falando aqui. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. E a recompensa do mundo é uma, o aplauso, né? É uma palavra que eu tenho dificuldade de falar. Notoriedade, é isso? Fala. Isso aí é a recompensa do mundo. E nem sempre é a recompensa de Deus. É lógico, quem auxilia alguém sempre ganha algum crédito. Não vamos falar que não ganha, mas o crédito poderia ser maior se fosse em silêncio. Né? Quando a gente vê esses artistas de televisão, né? Melhor eles darem, né? Porque não dá nada, né? Há um crédito aí também, né? Com certeza. Ok? Alguém quer comentar algo? Eu queria te perguntar, e esses artistas de televisão que dão as coisas, filmam, postam, tira foto, faz outdoor, então está fazendo só para aparecer. Quando você faz só para aparecer, sem se importar o motivo, mas só para aparecer, mesmo assim, é um crédito? Tem, porque veja bem, o que foi auxiliado, né, foi auxiliado. Né? Não importa se o outro está até aproveitando politicamente, esse lance aí artisticamente para, né, fazer sua mídia, né? Mas é um crédito, sim. O crédito poderia ser maior, que nem o do Ayrton Senna. Ninguém sabia que o Ayrton Senna ajudava tanto, né? O hospital do câncer de São Paulo, o hospital pediátrico não sei aonde. Quer dizer, o Ayrton Senna tem, e ninguém sabia. A irmã dele, após o seu desencarne, que colocou isso, né, na mídia, a Viviane Senna, né? Quer dizer, é diferente, né? É diferente daquele que, eu aqui, ó, eu dando aqui uma caixinha de bombom para a criança sorrir. É diferente. Mas o crédito sempre há. Que é melhor ele ajudar do que ficar também totalmente, né, fechado, né, não fazer nada, né? Certo? Pode, vamos continuar dando alguma coisa, né? Pois é, botando feio, não posso mais. É assim mesmo, pega o celular, né? E o selfie dando alguma coisa. Ai. Elisa? Vamos lá.
Você conhecia essas duas histórias, Elisa? Não. Capítulo 13, e tem 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Aqui a gente vai ver, né, a questão do... O Emmanuel tem uma página também sobre isso aí. Eu devia ter postado, não postei. Eu não vou falar sobre ela, não. Só que a página fala assim: reparemos nossas mãos. Porque a gente tem que aqui se tirar de muito proveito nessa lição, em primeiro lugar, né? Jesus, estendendo a mão, o tocou. É um grande exemplo para nós isso aí, estendendo a mão. Aí, se estendendo a mão, o Emmanuel vai aproveitar, vai fazer um monte vai falar a mão que escreve, a mão que socorre, a mão que ensina, e aí por diante, né? Mas é muito importante isso, a gente sempre está olhando o que a nossa mão está fazendo. É assim que tem a mão que ensina, tem a mão, né, do duelo, né, que enforca, que atira, que dá a espadada, né, que naquela época era espada, né, etc. Então, é uma necessidade muito grande. É mais um exemplo. Tá? Mais um exemplo, no meio dessa lição aí, o que fazemos com nossas mãos? E a mão vai provocar os atos de quê? A resposta aos nossos pensamentos. A criação está aqui, a nossa mente. Né? E depois ele vai falar uma coisa aqui muito... Em primeiro lugar, né? Primeiro, também, outro ensinamento que é muito grande aqui, é esse aqui: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Para que haja esse processo de auxílio, de cura, tá? O paciente tem que realmente estar a fim de ser curado. Nós estamos procurando hoje a nossa cura de outra forma. Eu vejo isso aqui como nós estamos procurando a cura da nossa alma, do nosso espírito. Aqui nós não estamos aqui, Senhor, eu estou com a dor numa mão aqui, me cura. Não, nós estamos procurando curar o espírito. Né? E é muito necessário isso aqui. Que a gente se coloca nessa posição humilde de querer ser curado. Está aberto ao que, ao que nós estamos lendo aqui, o que nós estamos interpretando. Está aberto às coisas que às vezes vão bater contra o que nós pensamos, ou seja, novas ideias. É realmente uma necessidade nossa. Senhor, se quiseres, pode curar-me. E Jesus fala: quero. Ele quer que todos nós nos curemos. Ele fala depois, né? Fica curado. Tem que haver, primeiro, esse pedido, né? Essa vontade, esse esforço nosso, de nossa parte. Né? Ajuda-te, que os céus te ajudará. Né? Vocês conhecem a historinha do Divaldo e da Bursite. Eu acho que eu já contei também aqui, né? Conhece, Consuelo? Conheço. Conhece. Cláudia, conhece a historinha do Divaldo e a Bursite? Do Divaldo o quê? É a bursite, aquela dor que dá aqui no ombro, a inflamação. Não conheço, não. Vou contar rapidinho, que a menina já conhece, a conselheira já conhece. Bom, o Divaldo, você sabe quem é o Divaldo, né? Sei quem é. O Divaldo estava na Inglaterra, no seminário,
E no final ele sempre assina livros, autografa os livros. E às vezes a fila tem 100 pessoas, 150, né? E ele com uma bursite, uma dor no ombro enorme lá assinando. Segundo dia, de novo, ele lá assinando. No terceiro e último dia, já não aguentava mais de dor. E está ele lá assinando. Diz quem aparece ao lado dele? O doutor Bezerra. Aí ele olha para o doutor Bezerra e bate aquele papo mentalmente, né? Ô, doutor, olha só aí, que fila no doutor Bezerra. É uma fila enorme. Pois é, mas eu estou cheio de dor aqui no braço, né? Está me atrapalhando. Aí o doutor Bezerra olha para ele, realmente, você está com uma inflamação muito feia, uma bursite. Ele, mas o senhor só fala e não faz nada? Me ajuda aí. Aí o doutor Bezerra fala com ele, você pediu ajuda? O pedir ajuda é o que está falando aqui, é o que esse leproso está falando aqui, é Jesus. Senhor, se quiser, pode curar-me. Ou seja, é essa necessidade que nós temos, de sermos humildes e pedir. Essa é a historinha que aconteceu com o Divaldo. Ele passa isso para a gente aprender isso. Os Espíritos estão aqui ao nosso lado. Mas se não houver da nossa parte a vontade de ser curado, sem quem sabe nós somos masoquistas, gostamos de sentir dor. Ai, ai, ai. E mais uma coisinha toda, né? Jesus, em primeiro lugar, falou uma coisa aqui interessante. Abstém-se de falar disso a quem quer que seja. Ninguém deve saber que eu te curei, porque Jesus está falando aqui. Mas logo a seguir ele fala uma coisa, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que eles sirvam de prova. Não dá para entender. Pô, se é para não falar para ninguém, por que tem que mostrar-se aos sacerdotes? Alguém sabe por que isso? Há um simbolismo aí por trás disso também. Quando, naquela época, alguém ficava com alguma doença incurável, alguma doença contagiosa, essa pessoa havia um livro no templo de Israel, estou falando do povo hebraico, tá? Judeu, hebreu, povo hebreu, desculpa. Havia uma lei, e por isso que ele fazia, oferece o dom proscrito por Moisés. Havia uma lei que se alguém adoecesse, era tirado desse livro. Esse livro era o livro dos livros, ou seja, a pessoa nascia, a criança nascia, os pais o registravam ali. Mas quando essa pessoa ficava com alguma doença contagiosa, era tirada ali, e quando era muito forte a doença, era mandado para o famoso Vale dos Imundos, que era um lugar próximo a Jerusalém, onde ficava esse pessoal com a lepra na época, né? O nome da época é lepra. Tá? E se não era para falar com ninguém, e Jesus fala, não, vai lá o quê? Para recolocar, olha, mais uma coisa, né? Entre os vivos. Ou seja, o que Moisés prescreveu, tá? Para aquele cidadão ali, estava acabado. Ele agora poderia ser, vou colocar de novo o nome dele, tá? Na lista dos vivos. Tá? Mas se a gente for olhar de acordo com a simbologia do negócio, né? Ele ganhou, tipo assim, renasceu na vida, né? Para o quê? Aproveitá-la agora, praticar, né? Aproveitar esse renascimento e crescer, evoluir, né? Ter uma vida normal e passa a ser uma grande responsabilidade dele, né? Para que também suba, né? Vá embora. Ou seja, vá para o livro dos vivos. Tá? É o livro de todos aqueles que estão cheios de oportunidades. E aproveite as suas também. Isso aí que é legal no ensinamento aqui. Certo? Alguém quer falar algo? Porque hoje eu estou falando pra caramba, hein? Elisa? E o que é mais interessante sobre essa questão de livro dos vivos, né, de estar vivo, né, é que quantos irmãos nossos, aí a gente vê nas drogas, no crime, estão se colocando fora desse livro dos vivos. Eles não estão levando a vida que deveriam ter. Uma vida da sadia. Quando eu falo sadia, não é sadia da corpo físico, não.
o sadia, a vida sadia moralmente, né? E nós mesmos, quando praticamos, por exemplo, eu sou diabético, se eu agora abrir a geladeira ali e comer o pudim, eu estou doido para sair do livro dos vivos também, né? Não, suicídio. Eu conheço uma meia dúzia que, nesse sentido, está doida para sair do livro dos vivos. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá? Com esse livro dos vivos aí. Aí é o que Jesus fala para o ex-leproso que ele cura, né? Vai lá, você agora é vivo, você está bem, está são, aproveite. Bom. Vamos lá? Vamos lá, o item 3. São 8h25. Vale a pena começar, que é muita coisa. Acho que não. É grande pra caramba. Quer dar só uma lidinha nesse primeiro parágrafo? Mas a gente volta semana que vem, só para treinar. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais mérito é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o jugo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Legal, né? Colocar-se acima da humanidade, né? Quer dizer, está preocupado, né? Esse que, né, oculta a mão, né, que faz a caridade no popular, na encolha, né? Ele está esperando justamente isso, a aprovação de Deus, não a aprovação do homem, né? Ele está totalmente, realmente acima da maior parte da humanidade. Em breve a humanidade toda estará nesse mesmo nível, né? Eu espero, né? Eu vou junto também, né? Mas é que eu acho muito legal aqui, né? Esperar a aprovação de Deus, que isso não significa que também Deus fala, está aprovado, não. Porque lá dentro de nós, né, os mais íntimos sentimentos, só Deus realmente o sabe. Tá? E aí também, será que lá dentro o vaso está limpo? Durante essas enchentes, né, Frane, eu vi algumas reportagens, teve pessoas que perderam a vida tentando ajudar outras pessoas, né? Isso deve ser um ganho, assim, né? Um se doar, né? Imenso, né? Deve ser resgatar muita coisa de uma vez só. Né? Porque realmente é muito difícil a gente realmente assim fazer essa doação, né? Aqui no capítulo anterior, amar ao próximo como a si mesmo, né? Está falando deve se expor a vida para o malfeitor. O último item até que fala, são pessoas que doaram a vida por estranhos, né? Pessoas que nunca viram, foram lá, tentaram ajudar e morreram. Não foi? Eu vi reportagem, não foi uma, duas, foram muitas pessoas. Eu achei isso assim. A gente pensa que o mundo não tem salvação. Tem pessoas boas, sim. Tem muitas pessoas boas. O Consuelo, é que eu não me lembro a pergunta do livro dos Espíritos que eu li essa semana sobre a questão dos bons e dos maus da timidez, né? Os bons. A pergunta é essa, porque os maus, né? Tanto aparece, né? Assim, o mal aparece mais que o bem, né? Mas isso também é uma caridade, né, Afrânio? Oi? Isso também é uma caridade, né? As pessoas estão fazendo, ajudando, às vezes morrendo, para poder
tentar salvar aquele que, né? Então, é uma caridade também. Ajudando, né? Tá ali se empenhando para tentar ajudar. E não está querendo ganhar nada com isso. Está realmente ali de coração, né? E, às vezes, aí perde a vida, mas deve ter algum motivo de resgate por conta disso. Bom, não achei a pergunta, não, tá? Fico devendo. A pergunta é mais ou menos isso. Porque o mal é sempre, né? Aparece mais que o bem. Digamos que é mais ou menos essa pergunta. Os espíritos respondem que o mal é audacioso, o bem é tímido. Porque há muita coisa boa, há muita gente de bem no mundo. Só que o mal, um só, faz barulho por 1000 bons. Tá? Bons não, entre parênteses, bons, né? Tá? O mal faz muito estandalhaço, faz muito barulho. E os bons não. Justamente até por isso também, né? Não saiba a tua mão direita porque a esquerda fez, né? Também tem isso, quer dizer, mas vai chegar uma hora que o mal, né? Como é que se fala? Os bons vão, né, ultrapassar os maus. Tudo, em quantidade e tudo, né? Bom, já deu a hora. Depois eu acho essa pergunta e veio para vocês. Eu não estou achando mesmo. Tá? Estou achando mesmo. Ok? Deu a hora agora, né, Liz? Isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Quem mais? Podemos então ir para a prece, né? Vai gravar de novo?